unidos em Cristo. Versículo 11 da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Vocês não são judeus, e por isso são chamados de incircuncidados pelos judeus, que chamam a si mesmos de circuncidados. Deixa eu só traduzir isso aí. Os circuncidados era o povo de Deus. E o incircuncidado não era considerado como povo de Deus, como filho de Deus. É neste ponto que Paulo está falando. Só porque você não tinha essa marca no corpo, você jamais poderia entrar no reino do céu. Esse era o pensamento do judeu. Não importa aonde você nasceu, não importa de que família você nasceu, se você colocar essa marca no corpo, você é do povo de Deus. Isso se refere ao que os homens fazem nos seus corpos. Lembrem-se do que vocês eram no passado. Naquele tempo, vocês estavam separados de Cristo. Eram estrangeiros e não pertenciam ao povo escolhido de Deus. Não tomavam parte nos seus acordos, que eram baseados nas promessas de Deus ao seu povo. Era sem esperança e sem Deus que vocês viviam neste mundo. Isso. Mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês, que estavam longe de Deus, foram trazidos para perto dele, pela morte de Cristo na cruz. Então veja, não é a marca no corpo que vai determinar se você é do povo de Deus ou não, mas a forma como você vive essa vida. Quando você se une ao Cristo, ou seja, quando você busca essa vida espiritual, da mesma forma que Cristo buscou, você se transforma em povo de Deus, sem outra marca. Então não precisa você ter aparência externa alguma para poder ser considerado filho de Deus. Mas é preciso você ter a aparência interna de filho de Deus. É o que Cristo diz no Evangelho. É preciso que você se reconheça como filho de Deus, para que Ele reconheça você como tal. Pois o próprio Cristo nos trouxe a paz, fazendo dos judeus e dos não-judeus um só povo. Por meio do sacrifício do seu corpo, ele desfez a inimizade que os separava como se fosse um muro. Ele aboliu a lei dos judeus, os seus mandamentos e regulamentos, e dos dois povos formou um só povo. Ele aboliu o quê? A lei dos judeus, os seus mandamentos e regulamentos. Mas a lei dos judeus está até hoje no cristianismo. Ou o cristão não segue os 10 mandamentos? Interessante Paulo falar isso, não? Jesus Cristo aboliu a lei judaica no tocante a tudo que é externo, no tocante a haver necessidade de ter uma casa de oração, no tocante a haver necessidade de coisas materiais que identifiquem você como cristão ou não. Ele acabou com todas essas leis, e aliás eu já tinha dito há muito tempo, Jesus Cristo foi crucificado porque quebrou todas as leis mosaicas. O rabino, o mestre principal, vivia vestido de ouro. Jesus Cristo vivia vestido de tapos.
É isso que nós precisamos compreender. Não adianta querer pegar a lei mosaica e colocar ela como regra para você ser cristão. Porque o cristão não será quem seguir os mandamentos de Moisés, mas cristão será aquele que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ficou claro isso? Porque isso é fundamental. Porque mesmo aqui nós estudando, vocês já ainda buscam leis para viver. Ainda buscam, isso está certo, aquilo está errado. Não existe isso. Cristo ofereceu o seu corpo, ofereceu a si mesmo em sacrifício, para acabar com todas as leis. Eu já disse isso, se Cristo fosse seguir a lei, ele teria que sentar no trono mais alto. Teria que todo o povo fazer a sua vontade. E foi exatamente ao contrário. Ele se andou pela terra. Ele se fez a vontade do povo que pediu a sua crucificação. Ser cristão é viver no amor. É viver na solidariedade real. É viver em perfeita harmonia servindo ao próximo. Isso é ser cristão. O resto tudo é ser católico, é ser evangélico, é ser qualquer coisa, menos cristão. Joaquim, nós temos uma colocação aqui do Luiz, ou da Ana. Kim, pelo que parece, ouvindo os diversos pastores das diversas igrejas, dá a impressão que para cada igreja existe um céu, um Deus, um paraíso diferente, particular para cada uma. Exatamente, você está perfeito. Não só os pastores, mas se você ouvir os médios espíritas também, se você ouvir os monges do Krishna e do Buda também. Na verdade, cada mestre de Deus, mas cada homem da religião faz um Deus e faz um céu de acordo com a vontade do seu povo. Vou dar um exemplo. O céu islâmico, por exemplo, é uma tenda, aonde aquele que morrer encontra lá virgens no seu além. O céu católico é de um pomar, é o paraíso. O céu espírita é a cidade espiritual. Cada um criou esse céu a seu bel prazer, porque nenhum mestre ensinou isso. Não existe essa alegoria, por exemplo, no ensinamento do Cadeco. Isso foi criado depois, para satisfazer aquelas pessoas. É a religião a serviço da humanidade, enquanto que a religião deveria estar a serviço de Deus. Aplicar os ensinamentos na sua íntegra e na sua intenção, porque essa é a grande diferença. As religiões aplicam o ensinamento com a intenção contrária do que eles foram ditados. Todo o ensinamento do Cristo foi ditado com a intenção de que você mude-se nessa vida e entre numa nova vida. Mas a igreja católica ou evangélica e todas elas faz ao contrário. Diz: permaneça onde você está, mas venha aqui que eu lhe garanto que a sua vida muda. A vida material muda. Não muda, porque a vida material não pode ser alterada depois que o espírito encarna. Isso o Cadeco ensinou. Então sim, dá impressão não, é a realidade. Cada religião já foi adaptada para o interesse de um povo, do povo que vai àquela religião
que vai àquela igreja. Agora, deixa eu deixar bem claro, não tem culpado, não foram culpados, são instrumentos de karma, é prova para ver se você está buscando mesmo a Deus, ou se você está buscando a Deus, mas esperando ser servido pelo Pai. Ficou claro, Gordo? Mas é do interesse do povo ou das pessoas que dirigem estas religiões? Soltou a fome com a vontade de comer. Eu fiz um trabalho nesse chabo, lá no Campo do Zodão, dentro do centro de Macumba. Umbanda, como você chama, né? Eu sou mais direto, é Macumba mesmo. E eu disse bem claro lá, a entidade que vem aqui para satisfazer a vontade, diz pro filho só assim, olha, pode deixar, eu vou resolver sua vida, eu vou trazer seu marido de volta, eu vou dar comida para você, eu vou dar emprego. Essa entidade não está falando em nome de Deus. Ela precisa ser positiva. Agora, eu disse lá, na hora que isso acontecer, na hora que isso for verdade, não vai vir mais ninguém aqui. Na hora que a igreja católica se mudar e usar o ensinamento, ou seja, ir lá naqueles invasores de terra e dizer, você não pode invadir terra, você tem que aceitar o governo, o sem terra não vai mais na igreja. Então, é interesse dos dois, da igreja em manter, da religião em manter o seu fiel, e do fiel que quer a ilusão de achar que ele pode conquistar o reino do céu na terra. Então sim, é dos dois, os dois se iludem, até porque todos os dois são seres humanos, né? Ficou claro isso agora, Gordo? Mas olha, como eu disse antes, não adianta culpar. Ah, então o padre, o bispo, o papa é culpado. Não, eles são instrumento. Eu compreendo isso, e eu extrapolo isso, e eu busco auxiliar o próximo. Agora ficar só criticando o papa, ou o médium, ou isso, não adianta nada. Então, continuando, e assim fez a paz. Pela sua morte na cruz, Cristo destruiu o ódio. Por meio da cruz, ele uniu judeus e não-judeus em um só corpo e os trouxe de volta para Deus. Assim Cristo veio e anunciou a todos a boa notícia de paz, tanto a vocês, os não-judeus, que estavam longe de Deus, como aos judeus, que estavam perto dele. Minha filha, marca aí. Marca o quê? Marca só de... Esse trecho? Que você falou aí. Ah, tá. Vamos entender isso. Através da sua crucificação, Jesus Cristo trouxe a paz. Vamos pensar nisso? De que paz é essa? Que união é essa? Que Jesus Cristo foi morto pelos não-judeus. E o próprio Paulo matou os não-judeus, os cristãos. Que paz é essa? Que harmonia é essa que Jesus Cristo pode ter nos trazido? Você saberia me dizer, filha? Deixa eu ler de novo. Viver anunciar a paz? Viver anunciar a liberdade. A liberdade não, aí está bem claro. Pela sua crucificação, ele anunciou a paz. Ele uniu judeu com não judeu.
Se você fosse apegar a fatos, a crucificação de Jesus Cristo é o início de uma guerra. De uma guerra entre os não-judeus, os romanos, que crucificaram o judeu. Mas a forma como Jesus Cristo passou pela sua crucificação é a união e o anúncio da paz. Ele extinguiu o ódio. A sua crucificação extingue o ódio. Então quer dizer que ele não teve ódio daqueles que os crucificaram. A sua crucificação harmonizou o mundo, ou seja, ele estava em harmonia. Cadê a paixão de Cristo? Cadê o sofrimento de Cristo na cruz? Se Cristo sofresse na cruz, se sentisse ferido, magoado, ele não poderia, com a sua crucificação, ter implantado a paz, mas sim a guerra. Este é a prova maior de alguém que nem viu Cristo na cruz, de que Cristo não pode ter subido ao seu calvário em desarmonia com Deus, sem estar em felicidade. Só assim ele pode trazer a paz. E este é o nosso caminho. A harmonia com o outro, mesmo quando a situação é contrária àquilo que eu quero. Isso é que traz a elevação espiritual. Sabe, você me dá uma bufetada e eu dizer bate mais. Ou, se não disser bate mais, se eu pelo menos não reagir sentimentalmente ou materialmente contra você. É a paz de espírito. A paz de espírito. O estado de espírito de paz, que nós a definiu como quando você não tem armas para atacar o próximo. Você não tem verdades, você não tem sensibilidades feridas, você não está magoado com ninguém. É isso a mensagem do Paulo, embutida nessas linhazinhas que nem vocês dariam percepção de ter lido, se passasse. Mas nós precisamos ler atentamente para poder compreender. A crucificação de Cristo só pode trazer paz e harmonia se ela foi vivenciada em paz e harmonia. A Ana diz impossível, Kim. Olha, é impossível. Se você achar que é impossível. É tão difícil quanto você achar que é difícil. Eu já disse aqui da outra vez. É tão possível que muitos a realizaram. Se é só nós buscar na lembrança os santos de verdade, não os santos compados, né? E mais uma coisa, é tão possível para você que a prova de que isso é verdade é que você está na carne. Ou seja, se você está vivendo essa vida, é porque você e Deus acharam que vocês tinham condição de executar. Agora, entre achar que pode, lá em cima, e fazer aqui, tem uma diferença. Aquilo que você acreditar. Se você acreditar que é impossível, será impossível fazer. Ela coloca que a carne, Pai Joaquim, é propensa à vingança. Não é a carne, é a humanidade do ser. É isso que ela quer dizer, enquanto nós seres humanos. Enquanto você for ser humano, você terá que vingar-se. Mas você nasceu justamente para vencer sua humanidade. Você precisa vencê-la. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Jesus não veio
como se fala, como se diz, comandar sua vingança, trazer a paz para você. Mas ele veio para trazer uma espada, para você lutar contra você mesmo. Então é possível sim, desde que você lute contra você e deixe de lutar contra o mundo. Versículo 18 do capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios. É por meio de Cristo que todos nós, judeus e não judeus... Só um minutinho, filha, vocês começam de novo. É por isso que as igrejas estão cheias. Por quê? Porque já que é impossível, vamos buscar mesmo o que eu quero. E aí as igrejas fazem à vontade, e aí você acha que está se iludindo, você acha que está se elevando, indo à missa. Foi o que eu respondi ao Godo a respeito da Elisião. Se toda fonte de luz ensinasse a realidade, para vocês isso seria mais real. Mas como elas ensinam a ilusão, vocês acreditaram que só podem realizar a ilusão. Doutora, é condicionamento mental. Se você se condicionar mentalmente a buscar sempre a vida e a harmonia, você busca lá. Se você se condicionar, ou seja, acreditar que precisa reagir, você reage lá. Nós temos uma colocação da Sandra, Pai Joaquim de Curitiba. Mas, Pai Joaquim, Jesus chorou. Ele ficou triste. Jesus foi humilhado e desprezado. Eu sei que ele sabia que passaria por tudo isso, mas ele ficou triste com tudo que aconteceu. Será que essa paz de espírito não é um modo de simbolizar que é possível cumprir a nossa missão com todas as adversidades? Você está falando duas coisas diferentes. Primeiro, a minha pergunta: Jesus ficou triste. Será? Você estava lá? Você viu? Não, Jesus não ficou triste. Jesus chorou na cruz. Não, Jesus não chorou na cruz. Isso é visão material. Eu, se tivesse no lugar de Jesus, choraria. Então vou escrever que Jesus chorou. Eu, se tivesse no lugar de Jesus na cruz, sofreria. Então eu vou dizer que Jesus sofreu. Mas isso não aconteceu. Até porque se Jesus sai da cruz e desce para o inferno para trabalhar na mesma hora. Não está tempo de ficar triste. E a grande verdade é que se você parar, ele nunca ficou triste. Nunca parou para lamentar-se durante a missão. Ele fazia uma coisa, se ninguém entendia, ele abandonava, ia para frente fazer outra, mas nunca perdia tempo para dizer: coitado de mim, eu falo e ninguém entende nada. A não ser, Pai Joaquim, quando ele fala: Pai, afasta esse cálice de mim. Mas não há tristeza. Por que me abandonaste? Não há tristeza, constatação. Pai, afasta de mim este cálice, mas se não for possível, que seja feita a vossa vontade. Não o que eu quero, mas o que o Senhor quer. Agora, no finalzinho, ela fala uma coisa interessante. Da pergunta, filha. Será que essa paz de espírito não é um modo de simbolizar que é possível cumprir a nossa missão com todas as adversidades? Sim, a paz de espírito de Cristo, na hora da sua crucificação, é como ela coloca aí? Cumprir a nossa missão. Não. Simbolizar. Simboliza a paz de espírito que você tem que vivenciar as suas adversidades. Deixa eu só lembrar, quem está sofrendo não vai se preocupar em responder ao marginal que está do lado dele e dizer: ainda hoje você estará comigo no reino do chão.
Compreendeu? Agora, essa paz do espírito, sim, essa tranquilidade, essa harmonia, esse não sofrimento, sim, esse não sofrimento simboliza o caminho que você tem que tomar na hora das suas crucificações. O Luiz coloca, Pai Joaquim, que desde pequeno na escola nunca acreditou muito nas coisas que os padres falavam, mas sim nos seus sentimentos sobre a fé e a religião. E ele estudou 11 anos em um colégio de irmã marista, de batina e tudo. Pobre coitado. E eu não queria estudar nenhum dia. Não que seja ruim, mas porque ali não se forma seres espirituais, mas se condiciona o pensamento para ser dirigido pela Santa Madre Igreja. Mas, Pai Joaquim, desde que nada acontece por acaso, isso também não faz parte do karma, da prova? Claro que sim. Eu estou dizendo que eu não queria, mas se eu tiver que ir, eu vou. Pai, afasta de mim este cálice, mas se não for possível, que seja feita a vossa vontade. Agora, ele também não pode, de agora, ficar acusando os padres disso ou daquilo. Foi o karma dele. Ele diz que não gosta da liturgia de religião nenhuma. E a Ana diz que Jesus veio preparado para isso. E nós? Você também, tanto que você está na carne. Se você disser que você não veio preparada, você vai estar dizendo que você estava muito faceira lá no céu e alguém lhe deu um chute na bunda e jogou você dentro da carne. Isso é mentira. Você estava preparada. E por você estar preparada, você pediu a encarnação. E por estar preparada, você entrou numa fila esperando a sua hora de encarnação. Agora, Jesus Cristo estava preparado para a vida dele. Você está preparada para a sua vida. Deus não dá a cruz mais pesada do que você pode carregar. A Sandra diz, Pai Joaquim, condicionamento mental puro, eu creio ser impossível o ser humano conseguir. Isso já é um condicionamento mental. Achar que não consegue? Dizer que é impossível o ser humano conseguir. Porque, olha, deixa eu só lembrar, Chico Xavier foi ser humano, conseguiu. Madre Teresa foi ser humana, conseguiu. Chico de Assis foi ser humano, conseguiu. Ah, mas esses foram elevados. Não, esses se elevaram. É o que a moça me perguntou agora há pouco. Se Cristo veio preparado, Chico de Assis veio preparado, Chico Xavier veio preparado, sim, vieram, e você também. Agora, se nós declarar que nós somos meros humanos e eles são seres elevados, sem entender que eles se elevaram nessa encarnação, nós não estamos simplesmente mistificando o mundo espiritual. Todos que vêm à carne estão preparados para atingir a sua perfeição, para atingir aquilo que se propuseram antes da vida carnal. E se você está tendo a oportunidade de entrar em contato com esse tipo de ensinamento, é porque você estava preparada antes da encarnação para esse tipo de ensinamento. Se você não estivesse, jamais você estaria aqui. Você estaria na igreja católica, você estaria na igreja evangélica, porque você estava preparado para aquilo, não para isso. Ela diz, a Sandra continua, Pai Joaquim, dizendo que acha possível nos condicionarmos mentalmente, mas só em conjunto com o trabalho espiritual e emocional. E que Chico Xavier conseguiu junto com a espiritualidade, e não um condicionamento mental puro. Isso, Chico Xavier conseguiu com a espiritualidade. E quem está do lado do Chico que não está do lado de vocês? Se todos nós temos nossos guardiães, todos nós temos nossos mentores, todos nós temos nossos mestres, todos nós temos nossos anjos da guarda, mas nós não vemos ele. Nós vivemos de costa para ele, tem que ser o que eu quero, tem que ser o que eu quero, tem que fazer o que eu quero. Então veja,
tudo que você alegar será inútil, porque Deus seria injusto se desse a Chico Xavier alguma condição a mais que não deu para você. É nós de querer justificar a nossa paixão aos conceitos. Nós está justificando a nossa omissão. Nós está justificando a nossa indolência espiritual. São justificativas, porque a verdade é que o universo é igual, porque Deus não pode dar mais a um do que a outro. Então, se Chico fez, ele fez porque ele fez. E ele fez com a ajuda dos espíritos. Sim, sem a ajuda dos espíritos, você não consegue nada. Ela sempre faz uma explicação, Pai Joaquim. Precisa explicar, Pai Joaquim, que estou colocando o condicionamento mental junto com outras coisas, espírito, emoção. O que o senhor acha? Sim, o condicionamento mental, eu falei. Deixa eu só explicar. Na verdade, você teria que criar um condicionamento sentimental. Você se condicionar a usar só o amor. Mas, infelizmente, o sentimento para vocês é alguma coisa inconsciente. Vocês não sabem o que é amor. Vocês não sabem amar. Então, como o pensamento, o raciocínio é uma decorrência do sentimento, na hora que você condiciona o pensamento, você está lá conseguindo condicionar o sentimento. Então, quando eu falo em condicionar a mente, é condicionar o pensamento para que ele efita um sentimento condicionado. Um sentimento de amor puro. Mas Joaquim, a gente não consegue separar a mente do espírito ou da emoção. Mas não se separa. Não é a mesma coisa? Mente e espírito é a mesma coisa. E sentimento é a ação do espírito. Por isso é o reconhecimento do espírito. Você não consegue separar porque não se separa. O pequenininho falou uma coisa interessante aqui. Mas você consegue identificar a ação do ego? Nem sempre. Na maioria das vezes é identificável. Mas você não consegue identificar a ação do ego. Por quê? Porque você pensa que você é o ego. Não, estou respondendo aqui. Você não consegue. Então, quando eu falo condicionamento da mente, eu estou falando condicionamento para lutar contra a ação do ego. O ego diz, eu quero. Você diz, não precisa. O ego diz, eu queria, eu gostaria. Você diz, não é necessário. É isso que eu estou querendo dizer. Esse é o trabalho da evolução espiritual. Se libertar do ego. E para isso é preciso condicionar-se a combater o ego, a ação intencional. É por meio de Cristo que todos nós, judeus e não judeus, podemos ir em um só espírito até a presença do Pai. Versículo 19. Portanto, vocês, os não judeus, não são mais estrangeiros nem estranhos. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Vocês são como um edifício e estão colocados sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas puseram. E o próprio Cristo Jesus é a pedra fundamental desse edifício. É ele que mantém o edifício todo bem ajustado e o faz crescer como templo dedicado ao Senhor. Assim também vocês, unidos com Cristo, são construídos, junto com os outros, para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. São construídos.
Vocês não constroem-se, são construídos por Deus. Ou seja, o que vocês chamam de destino é de tecido, passo a passo, no sentido da construção do edifício da elevação espiritual. Cada momento é um tijolinho firmado para que você construa a sua casa na terra do Senhor. Mas não é você que coloca o tijolinho, é Deus que coloca. Não é você que cria a situação, é Deus que cria a situação. E para isso não é o outro que age, mas é Deus que utiliza aquele outro como instrumento. É isso que Paulo está nos ensinando, quando fala que a sua casa espiritual é construída, e não que é feita por você. Capítulo 3 da Carta de Paulo aos Efésios. O trabalho de Paulo entre os não-judeus. Por essa razão, eu, Paulo, que sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor a vocês, os não-judeus, oro a Deus. Com certeza já sabem que Deus, na sua graça, me deu este trabalho para o bem de vocês. Deus mostrou o seu plano secreto e me fez conhecê-lo. Veja, olha bem, Deus mostrou o plano secreto a Paulo e o fez conhecê-lo. Para quê? Para quê? Para que Deus fez isso a Paulo? Porque ele revelou-se a Paulo. Porque ele ensinou a Paulo. Paulo diz antes, por causa de vocês. Não é por minha causa, não é para isso ser útil a mim, mas é para que eu possa servir ao meu próximo. Desde o início eu estou dizendo, quem busca a elevação espiritual, ou seja, busca para si, não consegue chegar a lugar algum. Toda a mensagem que Deus revela a vocês é para você servir ao próximo. Não é para você compreender e deixa a compreensão você tirar a paz. Mas é para você dar paz ao outro. Não é para você compreender e deixa a compreensão você tirar a felicidade, mas para você dar felicidade ao outro. O ensinamento não é para você, mas é para você aprender como agir ao próximo. Não é para você entender a sua vida, não é para você entender como você age, por que você age, para que você age, mas é para agir, para ajudar ao próximo. Essa parte do Paulo é muito importante, e eu estou dizendo isso há muito tempo. De quanto vocês vierem aqui ouvir este velho, buscando receber para vocês mesmos, não conseguirão nada. Porque Deus não vai revelar-se a vocês, Deus não vai passar esses ensinamentos a vocês simplesmente para você ganhar, para você conseguir, para você fazer. Isso seria ele ainda estar lhe dando coisas sem que você mereça. Na verdade, tudo que você aprende aqui é um trabalho mental interior para você agir exteriormente, não em atos, agir no pensamento. É um trabalho não para você justificar a agressão do próximo, mas para você simplesmente não ter raiva do outro. É um trabalho não para você justificar o que o outro faz, mas é um trabalho para você amar o que ele fez. É isso que nós estamos ensinando desde o início. E é isso que é preciso para a elevação, servir ao próximo.
Ou seja, hoje eu aprendi que ninguém faz nada. Se eu aprendi isso, eu tenho que começar a colocar isso para fora. E não simplesmente ficar justificando para mim mesmo que o outro não faz nada. Eu tenho que descobrir e amar ao próximo. É o resultado, a ação da cultura que pode lhe levar à elevação espiritual, que pode lhe levar a receber a elevação espiritual, e não a própria cultura. Se a cultura, as informações fosse a base da elevação espiritual, o você aprender, Jesus Cristo teria sido editor de livros. Jesus Cristo editaria os livros e daria livro para todo mundo. Mas não é isso. Não é você aprender para si, não é você conhecer, é você agir. Agir com aquilo que está aprendendo. Servir ao próximo com aquilo que está aprendendo. Vou repetir a última frase. Deus mostrou o seu plano secreto e me fez conhecê-lo. Eu escrevi isso em poucas palavras, e se vocês lerem o que escrevi, poderão saber como entendo o segredo de Cristo. Como ele entende o segredo de Cristo, filha? Como uma oportunidade de serviço ao próximo. Este é o segredo do plano. A sua vida não é para ser vivida no eu, mas é uma oportunidade de você servir ao próximo. Você não participa dos momentos para ser servida, mas participa dos momentos para servir ao próximo. Você não participa de estudo para você se elevar, mas você participa de estudo para servir ao próximo. É isso que Paulo está nos dizendo. Esse é o segredo que ele aprendeu. Ele aprendeu que tudo que ele recebeu nessa vida, jamais aquilo foi para ele, mas foi o instrumento que Deus criou para que ele servisse ao próximo. Quem vai à igreja buscando para si, buscando individualmente, nada consegue. Você tem que ir à igreja para servir ao próximo, para juntar uma corrente e fortalecer aqueles que não estão na igreja, ou mesmo aqueles que estão na igreja. Mas vocês vão à igreja pedir para vocês mesmos. Deus, meu Pai, liberte-me deste vício. Deus, meu Pai, liberte-me do desemprego. Deus, meu Pai, liberte-me do câncer. Não, você não vai conseguir. Você pode merecer qualquer coisa desde que você sirva ao próximo. Isso é o que Paulo entendeu. E isso é o que conduz o trabalho de Paulo. Compreendeu? Ficou bem claro agora, pequenininho? Por isso que há 5 anos, pequenininho, eu estou dizendo, para de raciocinar, para de tentar compreender, para de tentar formar cultura. E começa a colocar na prática. Começa a amar o mundo, sem prazer, sem depender disso, daquilo ou daquilo outro. Começa a amar o mundo sem você dizer que esse está errado. Todos estão certos, todos estão perfeitos, mas você não pode se iludir
dizendo que aquele é o certo e por isso você vai fazer aquilo. O Carbone diz o seguinte, Pai Joaquim, lá na casa do Grandão, deve ser o Wagner, né? Eu costumava fazer um trabalho de doação de energia. Esse tipo de trabalho tem que tipo de valor visto pelo seu lado espiritual? E ele diz que também ama o senhor. Olha, a ação em si não tem valor nenhum espiritual. Aliás, ele não costuma fazer o que não faz. Vou te colocar melhor. Você ir na casa do Grandão para fazer isso, para a vida espiritual, para o mundo espiritual, não tem um determinado valor. O que vai determinar o valor da sua ação é a sua intenção ao praticar o ato. Vou explicar. Se você vai lá fazer uma doação esperando receber depois, ou esperando resultados que quem você está dando receba, você vai praticar a doação. Mas para você, isso não valerá nada espiritualmente falando, no sentido de elevação espiritual. Porque o ato que você praticou foi feito com uma intenção individual e não para serviço ao próximo. Agora, se você vai lá, pratica o seu ato, faz a sua doação, sem esperar nada em troca, sem querer nada em troca, fazer simplesmente por fazer, isso é um ato espiritual que nos auxilia muito no merecimento de receber elevação espiritual. Então, fica bem claro que não podemos nos prender a atos. Ou seja, você é melhor do que o outro porque faz isso. Eu sou melhor que o outro porque vou à igreja. Eu sou melhor que o outro porque frequento o centro. Não adianta você ir à igreja buscar para si. Não adianta você ir ao centro buscar para si. Quando você vai sem intenção individual alguma, mas dentro do sentido profundo da doação, aí você recebe, sem querer receber. Ele quer saber, Pai Joaquim, o que o outro que está recebendo pode fazer com essa doação. Que outro lado que ele está falando? Ele está falando do lado espiritual? Não, o outro lado que está recebendo. Quem está recebendo, que pode fazer muita coisa ou nada, vai depender de cada um. Eu vou dar um exemplo. A escolha sentimental, que é a ação espiritual, que é o que você faz, ela vamos dizer assim, sugestionada pela quantidade de determinado sentimento que você tem. Vou dar um exemplo. Você tem dentro de você muita raiva. Então você tem a propensão de escolher a raiva face a alguns determinados momentos. Quando você doa amor, você aumenta essa capacidade, essa quantidade de amor dentro do outro, o que poderá facilitar a escolha do amor. Então o trabalho de doação é um trabalho de dar sem esperar, inclusive, que o outro possa usar. Porque
todos os seres humanizados, ou todos os seres do universo, possuem o livre-arbítrio. Eles podem escolher o sentimento que quiserem. Não escolhem obrigatoriamente aqueles que têm em maior quantidade. O espírito pode ter dentro de si 99% de amor e 1% de outros sentimentos. E se ele quiser escolher esse 1%, nada pode mudar isso. Então, para o próximo, a sua doação é no sentido de equilíbrio de forças, no sentido de aumentar a probabilidade dele escolher amor. E aí, quando ele escolher o amor, ele mesmo se auto-energizará. Porque cada vez que você gasta um sentimento, você recupera do universo esse mesmo sentimento. Então, quando eu ajudo você com mais amor, lhe dando mais amor, lhe colocando mais amor à sua disposição dentro dos dois corpos, o físico e o etéreo, eu estou ampliando a sua chance de você amar. E ao amar, você se auto-energizar com mais amor. Agora, se você receber toda essa minha carga e você não utilizar o amor, eu não tenho culpa. Eu fiz a minha parte. Ficou claro agora? Então é válido continuar fazendo esta prática, pois este ano não fui mais lá. Devo continuar. Não, não deve. Não? Não, não deve. Vá. Sem obrigação. Não vá por obrigação. Vá por amor. Sinta a necessidade de auxiliar o próximo e não tenha a obrigação de fazer um trabalho. São coisas diferentes. É a intencionalidade que eu falei. Agora, se esse trabalho é válido, os espíritos fora da carne não sabem fazer outra coisa a não ser energizar você, tentando lhe equilibrar constantemente, mas não interferindo no seu livre-arbítrio de escolher o sentimento que quer. Então, se essa é a ação do espírito fora da carne com você, que dirá do espírito na carne? Não deveria ser outra. Agora, não vá fazer por obrigação, vá fazer por amor.